a próxima sessão, para a nossa mesa redonda, se as nossas convidadas já tiverem chegado. De qualquer das maneiras, vou passar a palavra à Carolina Martins, que será ela a mediar a mesa redonda. Olá, bom dia. Então, vamos ter aqui a sessão de uma representante do Sementes, a Marta Ferreira, e da Associação de Marca Mundos, que é a Inês Moreira. Da nossa parte também temos a Alberta, que está agora a falar, do Porta Nova. Vamos ver se as meninas já chegaram. Olá, bom dia. Olá. Bom dia. Marta e a Inês. Se calhar ainda não entrou. Ainda não são 10. Mas pronto, a Marta podes-te apresentar, por favor, nome, idade, para nós percebermos um bocadinho, conhecermos um bocadinho mais de ti. Sim, então eu chamo-me Marta Ferreira, tenho 21 anos e estou a estudar atualmente na Universidade do Minho, no mestrado de Ciências da Comunicação. Para além disto, sou coordenadora do projeto Sementes durante este ano 2020 e fui, neste caso, não é? Durante o ano de 2020 e fui voluntária também na missão de 2019. Portanto, ingressei neste projeto em 2019 e depois, entretanto, estendeu-se. Não sei se é pertinente dizer já, mas fiz uma missão nesse ano na Guiné-Bissau, com um maior foco numa cidade que se chama Bafatá. No entanto, eu e os meus outros 3 colegas, fomos 4 pessoas para esse local, atuamos em muitas outras vilas, aquilo que nós chamamos de vilas e cidades ao longo do percurso. E é isto. Venho cá hoje representar o projeto Sementes com muito gosto e aceitamos sem dúvida o vosso convite nesta iniciativa que é muito interessante. Muito obrigada, Marta. A Inês, já vi que está aí. Olá, Olá. O meu nome é Inês. Desculpem a minha cara, tive uma semana tenebrosa com estas olheiras. Pronto, o meu nome é Inês e eu fui vice-presidente do projeto Marca Mundos da Nova Medical School neste ano passado, ou seja, de 2018 para 2019, e fui voluntária em 2019. Fui numa missão de 2 meses no verão para o Peru e pronto, venho cá falar-vos um pouco, trazer-vos ares de Lisboa, falar-vos um pouco do projeto que é o Marca Mundos, que é um projeto muito especial, que me diz muito e que acho que vocês vão gostar desta partilha. É isso. Muito obrigada. Alberta, podes-te apresentar só para Eu quem já não... me apresentei, mas eu repito, o meu nome é Alberta, tenho 23 anos. Neste momento sou presidente da Associação de Voluntariado Porta Nova. Já realizei 2 missões, as 2 em Angola, no Dundo, um local muito especial para mim, que vai ficar sempre no meu coração. E não sei se posso acrescentar mais alguma coisa, mas sejam bem-vindas, obrigada por terem aceitado o nosso convite para esta mesa redonda. Penso que é uma oportunidade muito boa para todos nós, para compartilharmos um bocadinho daquilo que fazemos e também para trocar algumas ideias, por isso muito obrigada por estarem cá. Muito obrigada. Se calhar começamos pela Marta. Marta, achas que nos podes explicar um bocadinho dos objetivos do Sementes, o que é que vocês têm como base para o vosso trabalho? Sim. Então, o projeto Sementes, antes de mais, é um projeto que está ligado à pastoral universitária. Para quem não conhece, a sede da pastoral universitária aqui fica em Braga, mesmo ao pé da universidade, portanto é lá que nós temos as nossas reuniões, portanto muito próximo, e por isso também se destina a estudantes universitários ou recém-licenciados. Nós atuamos é um voluntariado de curta duração, normalmente tem cerca de um mês, 4, 5 semanas à partida no máximo, e as missões são feitas em países de expressão portuguesa, no período de verão, que é quando os universitários estão disponíveis para fazer este tipo de coisas. Depois, ao longo do nosso projeto, o que é que nós pedimos aos voluntários? Que assumam, sem dúvida, o objetivo do compromisso, ou seja, para aqueles que entram é importante que entrem e que saibam que estão e que trabalham para estar, porque o objetivo é ter um plano de formação anual, ou seja, todo o ano letivo,
e fazer atividades como angariação de fundos. Também pedimos que ao longo do percurso que o voluntário se questione, temos muitas formações nesse sentido, trabalhar também a espiritualidade, porque sendo um projeto da pastoral, está ligado aos valores cristãos, ainda que isso não seja de toda condição para se participar no projeto. Os voluntários têm apenas de respeitar e fazer o seu caminho, mas nunca lhes é exigido nada nesse sentido. Depois, pronto, estes desafios de angariação de fundos permitem, sem dúvida, que o projeto seja sustentável e que seja possível concretizar as missões e, portanto, são os próprios voluntários a trabalhar e a fazer essa caminhada ao longo do ano para que, no fim, seja possível concretizar o projeto. E quer-se, então, que os jovens tenham a oportunidade de contribuir, ter responsabilidade social, de olhar para o lado, não é? De ter o esforço de não passar por cá, só ficar sentados na cadeira e ficar a ver o que é que se passa na sociedade e no mundo. Portanto, quer-se que tenham um papel ativo, não só em países como são aqueles de África, que todos sabemos, menos desenvolvidos, mas também dentro da nossa sociedade e, portanto, o projeto Sementes ao longo do percurso também está agregado ao projeto Desenvolve-te, também da Pastoral Universitária, e é um projeto de voluntariado que é promovido em locais como a Casa de Saúde de Bom Jesus, Instituto Monsenhor Airosa, portanto, atuamos também em voluntariado com crianças, com pessoas que estão em reabilitação, por isso não é, ou seja, o fim é a missão, mas o percurso, quer-se que o percurso do projeto de Sementes seja intenso e seja sempre de formação. Muito obrigada. Inês, podes-nos explicar um bocadinho então do Marca Mundos, por favor? Claro. O Marca Mundos tem como principal objetivo formar médicos mais conscientes do mundo e da realidade envolvente e portanto, o nosso objetivo é formá-los durante um ano, ou seja, o projeto começa em setembro e acaba no verão. E temos sempre novos voluntários e uma nova equipa. Ao longo do ano vamos tendo alguns projetos vamos tendo angariações de fundos, que temos variedíssimas, com formações que nós damos, que são muito importantes e temas muito interessantes. Nós já convidamos pessoal da Amnistia Internacional, já convidamos pessoal que esteve a resgatar refugiados no Mediterrâneo, ou seja, são sempre palestras que têm interesse e são pessoas muito interessantes que têm algo para partilhar. Depois da angariação de fundos, nós fazemos rastreios cardiovasculares e diabetes, fazemos muito nos centros comerciais. Este ano que passou também fizemos nas faculdades, que foi assim uma coisa que nós introduzimos que foi gira. O pessoal ia ao técnico com as batas, fazer os rastreios ao pessoal, foi giro. E portanto o nosso objetivo é também, o ano passado nós incluímos também muitas ações de voluntariado aos fins de semana, ou seja, arranjámos parcerias com a ReFood, parcerias, ou seja, o pessoal ia, pronto, uma nova experiência. E também temos contacto com várias associações, tanto em Lisboa como no resto do país, por exemplo em Évora, eu sou de Évora, e tivemos 2 teams buildings, aliás, tivemos um presencial, que foi no primeiro semestre, em que foram a Évora e tiveram a ajudar a conviver com os utentes, e o nosso objetivo, eu falo por mim, eu acabei um ano como voluntária no Marca Mundos, e eu fiquei com o bichinho de fazer missões internacionais um dia, e eu acho que é isso que o pessoal normalmente fica com esse bichinho. E portanto, o pessoal foi a Évora e não foi para coisas médicas, foi ajudar em tudo, ou seja, alimentação, tudo o que era mão de obra, carregar caixas, carregar tudo, porque no fundo quando nós vamos um dia para fora, não é só isso que vamos fazer tudo aquilo que tiver à nossa frente e que tivermos que fazer, portanto é um bocado capacitar as pessoas para cenários imprevisíveis e consigam dar a volta a tudo. E no fundo nós temos missões internacionais, este ano não houve, e temos missões nacionais. As nossas missões internacionais este ano seriam no Peru, em Lima, na Associação das Boas-Aventuranças, que foi onde eu tive,
seria a duração de 2 meses. Em Moçambique temos também uma missão com a ELPO, que também é 2 meses, e teríamos uma nova missão no Quénia com a Kibera with Love, também seria mais ou menos com essa duração. Depois, de nacional, temos variedíssimas ainda este ano, nós tivemos imensas, conseguimos por acaso conseguir ter missões, que é uma coisa que nos deixou muito contentes, mas basicamente é isso, porque este é o grande projeto de voluntariado da nossa faculdade e eu sei que quem vem para este projeto normalmente tem sempre vontade de fazer mais, mesmo que não seja no Marca Mundos, começa a conhecer o voluntariado, começa a conhecer o que é isto e é uma porta aberta, portanto é esse o objetivo, que diga alguma coisa pelo menos a quem passa por cá. É isso. Muito obrigada. Alberta, podes falar um bocadinho sobre o Porta Nova? Paulo, já foi dita muita coisa na sessão anterior, mas há pessoas que chegaram entretanto, por isso eu vou voltar a repetir brevemente. Nós trabalhamos também nacional e internacionalmente, dividimos-nos em 5 ou 6 grupos de trabalho, ou seja, formações, em que fazemos formações para os nossos voluntariados, mas também para outros membros da comunidade e para quem puder ingressar, dependendo das vagas que podemos fazer. Temos o voluntariado local, em que estabelecemos parceria já com a ReFood também, com o Projeto Homem, que é um projeto que trata de vítimas de toxicodependência e alcoolismo. Temos a angariação de fundos, no qual também trabalhamos com rastreios, fazemos atividades na escola, vendemos o nosso merchandising. Temos o departamento de imagem, que trata das nossas redes sociais e de tudo aquilo que nós precisamos para a divulgação do projeto. Temos uma secção que trata de material para levar para os projetos internacionais, nomeadamente nós, conforme os anos foram passando, notamos uma necessidade de formar as comunidades lá fora e notamos uma receptividade das comunidades. Então este ano introduzimos este novo grupo de trabalho chamado Projetos Internacionais, em que os membros trabalham para dinamizar formações adequadas para as comunidades onde nós inserimos as nossas missões. Nós neste momento temos 3 missões, ou tínhamos, na Guiné-Bissau, em Bafatá, Moçambique, em Nampula e em Angola, no Dundo. Já tivemos uma missão também em São Tomé e Príncipe, que descontinuamos, por achar que não era o momento para expandir. E, bom, o nosso objetivo fundamental é sempre ter algum impacto nestas comunidades, mas sobretudo é a formação dos nossos estudantes, é criar médicos mais capazes, não só clinicamente, mas também na vertente humana. A ideia é aumentar a empatia e aumentar o conhecimento das outras realidades no mundo, que é uma coisa que nos passa um bocadinho, às vezes é diferente ver na televisão e ver na realidade. Portanto, os nossos objetivos são um bocadinho estes. Muito obrigada. Vamos passar então, se calhar, ao próximo tema. Marta, se tu pudesses definir voluntariado numa palavra, qual é que ela seria? Então, eu confesso que esta foi uma pergunta muito difícil de responder quando me a puseram inicialmente. E pensei muito, inclusive pedi ajuda, confesso, ao resto dos coordenadores do projeto, nós somos 6, e eles foram dando umas ideias e realmente chegamos àquilo que eu acho que é, sem dúvida, o que melhor define voluntariado, que é a palavra entrega. Porque, apesar de tudo, o voluntariado é algo que nunca se faz sozinho. Ou seja, nós precisamos sempre do outro lado, precisamos sempre que o outro lado se entregue, obviamente, que permita que as coisas aconteçam, que nós possamos entrar no mundo dos outros e, portanto, precisamos que eles estejam de portas abertas para nós. E do nosso lado voluntário, obviamente, precisamos de nos entregar, precisamos de dar aquilo que temos e de nos disponibilizar. Portanto, eu acredito que entrega é a melhor definição. Inês, o que é que tu achas? Eu acho que também é boa, mas eu cheguei a outra. Eu acho que no fundo há aqui várias, porque o voluntariado é uma coisa muito poderosa e no fundo há uma data de palavras que se encaixam bem. Eu cheguei à palavra partilha, porque acho que
que no fundo o que nós fazemos é nós partilhamos as nossas experiências, nós estamos ali para o outro e o outro está ali connosco, portanto, no fundo estamos a partilhar uma experiência, estamos a partilhar amor, estamos a partilhar uma coisa muito especial. Eu acho que partilha também é uma boa palavra para definir voluntariado. Alberta. Bom, eu, curiosamente, vou concordar com a Inês, porque acho que à primeira vista, ou seja, a primeira vez que nos perguntam, a nossa primeira reação é dar. E depois de irmos, nós percebemos que recebemos imenso e recebemos muito mais, se calhar, que aquilo que damos. Portanto, só faz sentido o voluntariado neste contexto de partilha, ou seja, tu vais, dás aquilo que podes, mas também recebes muito. Portanto, nesse sentido, eu concordo com a Inês. Mas a outra palavra também era muito boa. Ok, vamos então passar à próxima questão. Por que é que vocês acham que nós devemos fazer voluntariado? Marta, podes responder. Sim, então, eu acho que o cerne da questão do voluntariado, primeiro precisamos estar predispostos, obviamente, a entregar-nos, como dizia antes, e a estar ali para o outro, e como diziam há pouco, independentemente do cenário que vamos encontrar. Portanto, acho que esse é o papel fundamental de um voluntário, e acho que é importante para que possamos compreender outras realidades, também porque no fim de tudo, e mesmo que não seja esse o objetivo, eu acho que, como a Alberta dizia, nós recebemos sempre mais, e todo o caminho do voluntário é um processo também de desenvolvimento pessoal, para além disso, ainda que possa não ser o objetivo principal quando entramos no voluntariado, e porque depois acho que é muito importante termos uma visão daquilo que não é a nossa realidade, ou seja, há tanta coisa no mundo, há tantos cenários, há pessoas que são tão diferentes de nós, e se calhar ajuda-nos a assentar os pés na terra e a perceber que não somos todos iguais, e se calhar viver com uma outra até nem é assim uma coisa horrorosa, não é uma coisa má, e sem dúvida nunca ouvi ninguém que tenha feito voluntariado a dizer que não valeu a pena. Portanto, acho que sem dúvida é uma experiência que todos os jovens principalmente deveriam ter, porque nós somos jovens, podemos fazer, temos tudo nas nossas mãos, temos os meios para poder mudar um bocadinho o mundo, não é? Apesar de ser um bocadinho uma utopia, isso acontece efetivamente, e portanto queremos que este mundo se torne um bocadinho melhor, e através da responsabilidade social que nós conseguimos ter e efetivamente conseguimos atuar, acho que o voluntariado é sem dúvida algo que todos deveríamos experienciar ao longo da nossa vida. Obrigada. Inês, o que é que tu achas? Eu acho que, no fundo, fazer voluntariado é aproximar-nos um pouco, é aproximar-nos do outro, ou seja, é descermos à terra e lidarmos com pessoas que são pessoas com os mesmos direitos do que nós, que estão em circunstâncias diferentes, e é esta aproximação, é não estarmos de cima para baixo com eles, é estarmos de igual para igual e percebermos um bocadinho, lá está, criar empatia, e eu acho que é muito importante. E também é muito importante dizer que nem todos os tipos de voluntariado são ideais para toda a gente, ou seja, fazer voluntariado é muito bom, mas há tipos de voluntariado que são mais o perfil de uma pessoa do que outra, e também é importante esta descoberta do que é que a pessoa sente mesmo, que aquilo é mesmo importante, que aquilo é mesmo o perfil dela. Eu acho que fazer voluntariado é muito bom, porque lá está, nós estamos a partilhar um pouco nós e estamos a receber um pouco também. E eu acho que não há mal nenhum nisto. Nós também não queremos ser mártires, nós não queremos, ou seja, nós não queremos afundar-nos para ajudar o outro, nós queremos também estar bem, porque isto é uma coisa que eu considero que é, nós só conseguimos ajudar o outro quando estamos bem, quando nos sentimos confortáveis, quando sentimos que faz sentido aquilo que estamos a fazer. Portanto, no fundo, é este mais que o voluntariado tem, e temos que saber também ver quando é que deixa de ser um mais para nós, que eu acho que é muito importante neste aspecto. Mas sem dúvida que fazer voluntariado é uma coisa muito importante, especialmente no ramo, na parte da saúde. Para mim fez imenso sentido no segundo ano de ser voluntária, porque
são anos muito teóricos e toda a gente tem dúvidas por exemplo, em medicina, se isto é para nós, se gostas realmente de lidar com pessoas. Para mim foi absolutamente incrível, uma fala de ar fresco, a aproximação com as pessoas, e eu acho que é muito importante para isso, para nos aproximarmos, no fundo, para descermos à terra e estarmos no mesmo patamar, olhar de igual para igual. Eu acho que é muito importante. Obrigada. Alberta, o que é que achas? E sim, eu mudei muito ao longo das minhas 2 missões. Eu fiz 2 missões no mesmo sítio, com a mesma estrutura e voltei sempre uma pessoa diferente de uma para a outra. Sinto que cresci muito, não sei se as pessoas que lidam comigo notaram o mesmo, mas eu notei. Mas há uma coisa que nunca mudou desde o início até agora, é que eu acredito muito que a solidariedade deve ser uma coisa cultivada e não uma coisa impingida. Ou seja, eu acho que o nosso papel enquanto voluntários é assim, é muito pessoal, tem muito aquela parte do chamamento pessoal, cada pessoa sabe se adequa ou não, se é uma coisa que quer fazer ou não, e ninguém a deve forçar a dedicar aquele tempo ao outro. Mas noutra parte eu acredito muito que se todas as pessoas que tiverem este chamamento fizerem, vai haver mais pessoas a fazer. E pelos motivos certos, porque eu já estou a falar um bocado do que vem a seguir, mas não importa. Eu não acredito que seja uma coisa que toda a gente deva fazer, não acredito que qualquer pessoa possa fazer. Eu acho que é preciso um mindset correto e é preciso ter muita atenção àquilo que vamos lá fazer, mas neste sentido do porquê que devemos fazer, eu acho que é para melhorar o mundo, nem que seja o mundo de uma pessoa. Eu lembro-me de pensar isto muitas vezes, porque é inevitável ir no contexto médico para um local sem metade dos nossos recursos, e não nos sentirmos frustrados e não nos sentirmos tristes e desanimados. E eu lembro-me de pensar muito isto. Havia aquela questão do que é que eu estou aqui a fazer? Eu não estou aqui a fazer nada, as pessoas continuam a morrer, eu não consigo fazer nada. E depois eu pensava, não, tu conseguiste fazer alguma coisa. Pode não ser tão visível como aquilo que tu desejavas, mas tu conseguiste. E só tens é que continuar a tua formação para um dia conseguires mais. Por isso eu acho que o essencial do voluntariado é acreditarmos muito que cada pequeno esforço que fazemos pode mudar o mundo, nem que seja o mundo de uma pessoa. E eu saí das minhas missões com pessoas que eu jamais esquecerei e que tenho a certeza que jamais me esquecerão. Portanto, acho que é um bocadinho isso. Então, para ti, quem é que deve fazer voluntariado? Pronto, já que eu comecei a falar disso, não é? Eu acho que tens de ter um mindset muito. Tens que alinhar as tuas coisas, porque tu sem querer podes prejudicar, porque com muito boas intenções podes fazer mal. E é preciso muito perceber as leis do país para onde vais, é muito preciso engolir muita coisa que vês, porque não é o teu lugar atuar ali. Nós chegámos a falar disto também com uma altura que tivemos a oportunidade de falar com um fotógrafo e ele disse-nos que para nós estávamos sempre protegidos porque éramos a parte médica, mas que eles eram a parte que denunciava e, por exemplo, se nós quisermos transpor uma coisa para a outra, podemos nos colocar em perigo a nós e aos nossos colegas, portanto é preciso ter um mindset muito correto. Há razões pelas quais se deve fazer e acho que tem de ter essas razões bem definidas. E no fundo é isso que eu acho, é que quem deve fazer é quem tem vontade e quem tem disponibilidade para crescer, para perceber que muitas das ideias pré-concebidas que nós temos estão erradas e que nós temos que nós vamos lá e que nós somos os convidados. Se nós não tivermos este mindset para dar um passo atrás e perceber que não estamos no nosso país e que as coisas não acontecem à nossa maneira, eu acho que aí não devemos ir. Devemos ficar, devemos esperar, devemos formar-nos mais e crescer. E só depois ir. Essa é a minha opinião. Obrigada. Marta, o que é que achas sobre quem deve fazer voluntariado? Então, eu partilho bastante da perspectiva da Alberta e acho que, acima de tudo, também, como ela dizia, é necessário estar disponível a fazer voluntariado e é preciso estar, lá está, predisposto a entregar-se.
ou seja, alguém que tenha consciência do que está a fazer, alguém que consegue adaptar-se também ao contexto, que é muito importante, porque concordo plenamente com as palavras dela, ela partilha sem dúvida da minha opinião, é preciso estar ciente de onde é que estamos, de com quem é que estamos a falar, e é isso, e entregarmos-nos e estar predisposto, ou seja, como também dizia a Inês, nós só conseguimos fazer bem se nós nos sentirmos bem, portanto, apesar de eu considerar que é uma coisa que todos deveríamos ter a experiência, também é preciso ter a consciência de se nós estamos predispostos e se nós vamos estar disponíveis a ter essa experiência, porque acima de tudo nós não conseguimos fazer a diferença no outro, nem em nós próprios, se nós não tivermos bem e se nós não conseguirmos corresponder, se calhar às vezes, porque acho que existe uma ideia de talvez um bocado afloreada daquilo que é o voluntariado muitas vezes e acho que apesar de ser uma experiência que todos deveriam ter, nem todos podem ter da mesma forma, no fundo é isto, porque nem todos nos conseguimos entregar da mesma forma, é a realidade, e lá está também, como diziam há pouco, nem todo o tipo de voluntariado é para toda a gente, e por isso acho que temos primeiro de encontrar o nosso lugar, de conhecer e depois sim ter a experiência. Obrigada. Inês, o que é que achas sobre quem deve fazer voluntariado? Eu acho que fazer voluntariado é uma coisa que requer responsabilidade e resiliência, muita resiliência. Por exemplo, nós chegámos ao Peru e nós achámos aquela ideia de que íamos estar muito com os miúdos. E pronto, aquilo era uma casa, é o Algar de Las Bienaventuranças, tinha 200 pessoas lá a viver, desde idosos a crianças, a adultos, tudo. Nós achámos, e no fundo isto é o que é mais, isto é o que nos traz mais, sei lá, alegria, que é estar com eles, dar-lhes colinho, dar-lhes atenção, brincar com eles. O que era mesmo preciso ali era trabalho manual, era carregar a comida, carregar as caixas, descarregar os caminhões, era o trabalho que estava por trás, escondido. E é preciso, pronto, foi uma coisa que nós aprendemos e esta resiliência, pensar que não é só o colinho que, no fundo, é muito mais importante trazer comida para aquelas pessoas, porque colinho eles têm de quem está a tomar conta deles e de quem vai ficar lá. Porque, no fundo, é preciso é a ajuda que lhes dá comida, que permite que eles vivam num sítio que é limpo. Portanto, eu acho que é preciso muita resiliência, muita capacidade de adaptação, e digo isto nesta missão, como pode ser noutra qualquer, porque não é nada fácil, às vezes nós estamos às vezes nós nem sabemos o que vamos encontrar, portanto temos de ter esta abertura para esperar que as coisas possam correr de formas diferentes e mesmo assim conseguimos adaptar-nos. Passa na comunicação social, ninguém quer saber, nós a tendência que temos, para nós os refugiados são aquelas pessoas que vêm para a Europa procurar melhores condições, não são, porque eles estão a fugir do Congo para Angola, eles sabem que vão ter piores condições, porque o Congo, apesar de ser muito pobre, não há nada que bata um campo de refugiados em Angola, porque se os nossos campos de refugiados cá são maus, lá são péssimos. Não vos choca muito, porque à volta também não é bom, não é? Mas é mau, e especialmente porque a nível de saúde, o hospital mais próximo do campo de refugiados era o hospital onde nós estávamos e ficava a cerca de 80 km. Ou seja, vocês conseguem perceber que 80 km para fazer aqui demora. Imaginem que é fazer 80 km em Angola, em estradas de terra batidas, com buracos, com tudo aquilo que vocês consigam imaginar, era o que eles precisavam de fazer se precisassem de ser atendidos com urgência. E depois ficam a 80 km da família, não é? Porque ninguém vai levar a família toda para um hospital. E muitas vezes ficavam abandonados, porque por mais esforço que as associações e organizações fizessem para estar a par de tudo, foram muitos os dias em que nós víamos que eles tinham fome, em que nós víamos que eles tinham sede, em que nós chegámos a sair do hospital para comprar comida porque já não aguentávamos, porque aquela pessoa já não comia há 3 dias.
e sobretudo é a língua, porque eles falavam todos francês e nenhum de nós, em nenhuma das missões, quer dizer, o Gil dava uns toques, mas no geral nenhum de nós falava francês, então a comunicação era muito complicada. Vimos histórias muito tristes, mas também vi histórias muito felizes, portanto eu estou assim a falar de coisas tristes, vou-vos falar de uma história específica muito feliz. Nós tivemos um refugiado, que era o Albert, e ele esteve na unidade de cuidados intensivos, porque eles têm muito problemas com a febre tifoide, ele fez uma perfuração intestinal, teve de ser operado, foi complicado, ele não podia mesmo por recomendação médica comer durante os primeiros dias, porque as cirurgias deles são muito diferentes das nossas, a maneira como eles fazem, e ele não podia. Depois, quando ele pôde começar, havia alguns problemas em entregar-lhe a medicação, em entregar-lhe a comida, porque, eu não disse esta parte, mas os hospitais lá não têm comida para entregar aos doentes, ou seja, tem que ser a família a trazer, sendo que a família dele não estava lá, ele não tinha. Ele ficava em cargo de uma associação, mas às vezes essa associação nem sempre conseguia trazer e pronto. E então houve um dia que isto prolongou-se durante 2 semanas, nós víamos sempre na unidade de cuidados intensivos, ele estava muito mal, pedia para comer, pedia para beber, e nós fomos ajudando consoante aquilo que também podíamos. E houve um dia que ele subiu para o internamento, porque já estava melhor, e nós, era o nosso último dia e nós fomos nos despedir dos médicos, dos enfermeiros e também dos doentes que conhecíamos. E quando cheguei ao quarto dele, fiquei muito, muito, muito aflita, porque ele estava na cama, e estava uma bebê na cama dele, mas tipo, recém-nascida. E eu fiquei muito assustada, tipo, quem é que deixou uma bebê na cama aqui? Tipo, abandonaram uma criança. E eu fiquei muito assustada, e então comecei à procura de gente no corredor. E eu acho que ele percebeu que eu estava assustada por estar lá a bebê, e ele disse, tipo, fez-me assim para parar e disse, tipo, que era dele. E eu olhei para a varanda do quarto, que eles tinham uma varandinha, e estava lá a mulher dele, ou seja, conseguiram trazer a esposa com a filha que tinha nascido durante o tempo que ele estava internado. Portanto, há coisas boas que acontecem, há pessoas a esforçarem-se todos os dias para fazerem coisas boas acontecer. Por isso é que eu também queria vos deixar esta mensagem, acho muito, muito perigoso quando as pessoas também tentam passar a ideia também que o voluntariado é mau e que as pessoas são más e que ficam todas com o dinheiro para elas. Há associações que não funcionam bem, mas há muita gente a tentar fazer um trabalho muito bonito, por isso informem-se, se puderem ajudem, porque isto foi a luz para os olhos dele, não é? Ele ainda não tinha visto a filha, ele esteve quase a morrer e de um dia para o outro apareceu a mulher e a filha. Portanto, as pessoas fazem o trabalho, às vezes demora, mas sim, é isto, basicamente a minha história. Obrigada pela tua partilha. Eu queria só dizer aqui ao público que se tiverem perguntas para as nossas voluntárias, podem perguntar, está bem? Podem levantar a mão se quiserem ou podem interromper. Pronto, vamos então. Marta, o que é que podes nos contar uma história marcante para ti enquanto voluntária? Sim, então eu também foi outra das questões que me deixou a pensar, porque pelos diferentes contextos em que já fiz voluntariado, lá está, por ser cá, por ser lá, e então pensei, mas qual é a história que eu tenho? Eu, ao contrário da Alberta, eu não sou extremamente emocional, ou seja, às vezes até me impressiona, eu achei que ia ter um impacto muito maior quando visse determinadas coisas, perdão, mas também foi um bocadinho nesse sentido, não senti as coisas lá, e se calhar depois aqui eu ponho-me a pensar, e depois nós fazíamos uma coisa em grupo que era escrever um diário de bordo, e agora quando abro aquilo e relembro as coisas eu penso, uau, que experiência. E então fui folhear e houve uma história que eu tenho aqui para vos contar, para vos contextualizar um bocadinho. Nós, na missão em Bafatá, no ano 2019, fazíamos rastreios, e íamos nós até às aldeias fazer os rastreios, porque muitas vezes não tinham forma de transportar as pessoas para o fazer, e fazíamos os rastreios às crianças, portanto até aos 2 anos fazíamos os rastreios para perceber se estava tudo bem com elas. Caso houvesse algum caso mais grave e preocupante, o que nós fazíamos era, se os pais aceitassem,
trazer as crianças connosco até, perdão, até Bafatá, que é onde existia o Centro de Recuperação Nutricional, onde nós também atuávamos durante o dia, quando não tínhamos rastreios fora. E, portanto, havia alguns casos muito, muito complicados no Centro de Recuperação Nutricional, crianças que... é uma coisa que me chocou no sentido em como é que é possível, ou seja, estavam lá com as mães, não é? E crianças que tinham o peso muito, muito, muito abaixo da média, e eu ficava-me a questionar, mas então, crianças que não reagiam, que quase não choravam, porque, pronto, estavam tão débeis que não... Pareciam, isto é muito mal dizer, mas pareciam quase um corpo presente, e eu penso, eu olho, eu ponho-me no lugar das mães, e aquelas crianças estavam assim porque não comiam, ou seja, era tudo um problema de nutrição, e eu tenho a certeza que aquelas mães não queriam que as crianças estivessem assim, e é preciso chegar a um desespero tal, a uma situação tal que uma mãe deixa, entre aspas, não é? Que uma mãe vê uma criança a ficar naquele estado, e aquilo chocou-me bastante. E nesse sentido, ou seja, nas animações que nós tentávamos fazer com essas crianças, nós íamos quase diariamente lá, e a questão de comunicar também era muito complicado, e depois o facto de sermos brancos, ou seja, eram crianças até aos 2 anos, não é? E depois mas as mães ficavam assim um bocadinho desconfiadas quando nós chegávamos, mas depois rapidamente criávamos empatia. Em relação às crianças era um bocadinho diferente. Nós chegamos a ter situações em que as crianças nos viam e começavam, tinham mesmo uma expressão de medo, ou seja, o que é isto? O que é que são estes ETs aqui que estão aqui a invadir o nosso espaço? E foi muito, mesmo muito difícil, nós tivemos semanas a trabalhar só para conseguirmos estar no mesmo local que elas, afastados, e às vezes cantar uma canção ou tentar fazer algum jogo com plasticinas ou com algum material, mas nós nem lhes tocávamos porque não dava, porque elas não se sentiam confortáveis. E eu cheguei a uma altura em que quase que me sentia impotente, ou seja, nós estamos aqui efetivamente a melhorar a experiência desta criança enquanto ela está aqui, porque o objetivo era distraí-las, era fazê-las brincar enquanto eles estavam num período de recuperação. E depois era muito instável, porque num dia vinha uma criança, no dia a seguir essa criança já não vinha, porque a mãe não tinha transporte para a trazer e, portanto, não podia vir ao tratamento, e são realidades que nós não estamos habituados. E houve um dia, quase no último dia, também curiosamente, em que nós estávamos lá, que uma criança começou, ou seja, e eu já assim muito na defensiva, não é? Não as queria assustar, depois nós também sentíamos que estávamos ali a fazer mal, e a criança é que veio ter comigo. E eu fiquei fascinada, não é? Porque tanto trabalho, tantas semanas a tentar que, não sei, chegar-me perto, e nesse dia a criança veio ter comigo e brincamos imenso tempo, e eu cheguei inclusive a pegar nela ao colo, e era uma criança já maiorzinha, ou seja, que compreendia, não era um bebê que se pegava ao colo, era uma criança que andava, que tinha consciência, não é? E portanto nós estivemos a brincar, e ela sorriu imenso, e ainda hoje eu tenho uns colegas que registaram esse momento, e às vezes eu olho para aquelas fotografias e não consigo ficar indiferente, porque foi um momento que eu senti-me realizada por estar ali. É uma coisinha tão pequena que às vezes parece que não é, então brinquei com uma criança, não é? Mas ali teve mesmo muito significado, e eu acho sinceramente que alegramos nesse dia, sem dúvida, aquela criança e outras que também estavam lá, e isso teve mesmo muito impacto para mim, na altura, no contexto de missão, e no momento em que já estávamos quase a partir. Obrigada. Inês, podes nos dizer um bocadinho de uma experiência que tenhas tido, que te marcou? Posso só fazer um comentário relativamente à cor da pele? Porque eu achei Sim. muito curioso. Eu não senti nada disso, que eles tivessem medo ou não, mas havia uma curiosidade, é mesmo engraçado, porque eles tinham alguns trabalhadores chineses naquela zona, e para eles os brancos eram os chineses. Então eles não nos conseguiam distinguir a nós dos chineses. Então nós íamos na rua, às vezes eles apontavam e diziam chinês! E era muito engraçado, nós começávamos a rir e nós dizíamos, mas nós não somos nada parecidos com eles. Mas eles não conseguiam fazer esta distinção. E também tive outro menino que ele era
foi numa casa que acolhia meninos da rua e ele era, ou seja, ele era mulato, por assim dizer. E eu lembro que nós estávamos a brincar, e a determinada altura ele veio à minha beira e disse: "Mana, nós somos da mesma cor", e eu achei-lhe muita piada, porque é uma coisa que nós nunca fazemos referência ou evitamos fazer referência para não valorizar, mas ele próprio achou que era mais semelhante a mim do que aos colegas, então disse: "Olha, nós somos da mesma cor", e eu disse-lhe: "Sim, sim, mas tipo, não importa, vamos continuar a jogar", e então desvalorizei um bocadinho, mas nunca notei esse medo, que foi uma coisa muito engraçada que contaste agora, nunca tinha reparado isso. Nós tivemos várias situações assim, inclusive é nos rastreios, ou seja, se nós íamos ainda mais para o interior, pior era, não é? Porque nós estando em Bafatá, é uma cidade que já foi capital, portanto é uma cidade que tem muita gente e até há vários grupos, várias associações que frequentam e, portanto, ainda conseguem ver, somos notados quando passamos na rua, obviamente, e dizem o branco, vem falar connosco, são muito acolhedores, mas quando nós, principalmente quando nós vamos para o interior, era mesmo muito difícil. Às vezes nós queremos pegar nas crianças para as pesar e as que já eram maiorzinhas tinham mesmo muito medo, algumas. Era assim um pânico e nós não é, ficávamos tristes com isso porque queríamos ajudar e sentíamos-nos um bocado impotentes. E nós sentimos muito isso. E lá está, como as crianças que iam para o centro de reabilitação eram maioritariamente do interior, não é? Porque eram transportados até lá, a situação era semelhante. Desculpa, Carolina. Não há problema. Estamos a ficar com um pouquinho de tempo, mas ainda temos tempo para a história da Inês. A minha experiência no Peru foi indescritível. Eu sinto que aprendi e cresci, porque tenho N histórias daquelas que parece que saem de um filme, mas são reais. E uma que me marcou muito, aliás, eu acho que não consigo contar duas muito rapidamente. Basicamente a casa, já tinha dito, tem imensa gente lá. E os miúdos, eram tipo 40, só 3 é que conseguiam ir à escola. Que eram o Moisés, o José Pablo e o Juan. E nós tratávamos sempre das refeições, seja de manhã, seja ao almoço, seja à noite. E houve uma vez, eu estava a dar de comer ao José Pablo, porque ele, de cadeira de rodas, não mexe o membro superior, nos membros superiores não. Portanto, nós é que tratávamos disso. E estava a falar com eles, não sei o quê, às tantas o Moisés. O Moisés, que é um miúdo muito especial, muito alegre, foi abandonado pelos pais e tem sido. Mas pronto, isto são daquelas histórias que nós sabemos que os miúdos ali têm histórias do Arco da Velha, que não passam pela cabeça de ninguém. E o bom é que nós não conseguimos ver as histórias que nós sabemos na pessoa, nos miúdos, que é nós descobrimos isto depois, ou sabemos isto antes, mas não vemos aquilo na pessoa, porque os miúdos são alegres, são miúdos. E pronto, a falar do Moisés, eu estava a alimentar o José Pablo e o Moisés começa a mexer-me nos óculos. Que tu os gafas, que quero ver? E eu, pronto, lá fui, não sei o quê. E ele viu e pôs e começou a olhar em volta e eu perguntei, estás a ver bem, mas tu vês bem? Consegues ver ali ao fundo? E ele, mais ou menos. Não? E eu, não. Não consegues? Estás a ver melhor com os meus óculos? E ele, sim, sim. Ele está a gozar comigo. Está a gozar? E fui falar com o coordenador, que era o Juan Pablo, a perguntar se de facto o Moisés tinha falta de vista. E ele disse, sim, sim, tem. E ele está na escola e é muito bom aluno. Tem, mas não temos ninguém que lhes pague os óculos. Mas quanto é que custam os óculos? 156. São tipo 30 €. E pensei. No dia a seguir fui ao centro comercial, fomos com o miúdo, pensar, tipo, experimentar os óculos, não sei o quê. E nós a pensar para ele, tem assim uma ligeira falta de vista. Ele mete os óculos, fica com uma expressão que eu nunca irei esquecer, que é... e o senhor da loja diz-nos que ele tem 4,5 de miopia.
4,5 de miopia. Eu tenho 2 e sou cega, ok? Eu não vejo ao longe, não vejo caras. O miúdo tem 4,5 de miopia e está na escola. E como é que isto é possível, não é? Uns óculos que custam 30, 40 euros. O miúdo sai da loja e tenta conter-se, para não chorar. Está ali, tipo, vê-se a tremer todo assim e vai ver as lojas e vai ver e tira e vê e tira e vê e olha em volta e mete os óculos assim com aquele ar. E acho que ele chega ao pé de nós, lavado em lágrimas, só dá-nos um. Isto é uma coisa que, lavado em lágrimas, abraça-nos e eu ainda sei, eu ainda falo com eles, ainda vou falando com o pessoal e ele ainda tem os óculos e melhorou as notas. E pronto, isto é daquelas histórias que parece real, não é? Um miúdo que está na escola que não vê o quadro porque tem 4,5 de miopia. Nós usamos óculos por meia graduação, não é? E isto foi daquelas coisas que marcou muito. Houve também outras que eu acho que é importante mencionar. Muita gente que trabalhava lá no Algarve eram refugiados da Venezuela, porque nós sabemos que a Venezuela aquilo está um caos total. Há anos, eles nem sequer têm comida nos supermercados. E eram os venezuelanos que trabalhavam para as crianças, que cuidavam deles, estavam lá sempre em condições que, enfim, passavam lá a vida, de género, lá a vida inteira. E marcou-me muito. Aliás, eu fiquei muito amiga do Jesus, que é um rapaz que trabalhava lá, que tem um rapaz de 25 anos, que ele veio a pé da Venezuela para o Peru, e veio a pé da Venezuela para o Peru, e no final ele deu-me um pin, dizia Peru, disse que foi para nunca te esqueces disto, deste país e desta casa, foi o que ele recebeu quando chegou ao Peru. Mas isto para dizer que dos venezuelanos, só ao final dos 2 meses é que eu tive umas conversas mais sérias com ela. E eram pessoas muito humildes, ou seja, eles estavam sempre, viviam lá. Tu falas dos venezuelanos que eram pessoas que cuidavam das crianças. E acho que eu lembro de estar a passear com a Antónia, que era uma das cuidadoras, e ela estava sempre com os miúdos e a pensar, mas então... E aí foi a primeira vez que eu falei mesmo só com ela, que ela estava sempre com os miúdos. Então, e estás aqui, e como é que era a tua vida antes? E ela disse-me que era engenheira de computadores e de sistemas. E estava ali. Estou a perceber, tipo, naquela pessoa, se calhar não, isto é muito, mas temos que ser, eu não diria que aquela pessoa seria uma engenheira, estão a perceber? E havia topógrafos, havia professores universitários ali a trabalhar naquele sítio, porque só refugiados que tiveram que sair de casa, tiveram que sair do país. E isto foi uma coisa que me fez pensar muito do género. Quando nós olhamos para o lado e não queremos saber disto dos refugiados, ninguém nos diz que isto não nos vai acontecer um dia. Aliás, nós temos muita sorte, porque há 50 ou 60 anos atrás, muitos dos portugueses tiveram que fugir por causa da ditadura. Foram para a França, ou seja, eu estou a tirar a medicina e podia perfeitamente estar ali, ou seja, podia estar numa situação idêntica, estão a perceber? E mexeu imenso comigo porque aquelas pessoas realmente tinham uma vida muito boa antes e tiveram que fugir do país onde estavam para procurar melhores condições. O cozinheiro, que era o Carlos, que era muito... Ele tinha assim feito lixado, mas lá no fim gostou muito de nós. Nós, portugueses, somos muito afáveis. Notámos a diferença para os voluntários que estavam lá franceses ou assim, não querendo dizer nada, mas nós somos pessoas que somos muito afáveis, não é? E lá no fim, ainda nos manda mensagens, isto é uma coisa louca. E ele era topógrafo e estava sempre a falar da mulher e mostrar fotos da filha, dizer quando é que ia buscar as filhas. Era topógrafo, trabalhava assim numa empresa XPTO e estava ali a cozinhar, entendem? Estes estereótipos que nós temos ou ideias que nós temos das pessoas e ver as pessoas como refugiadas. As pessoas não são refugiadas, as pessoas são muito mais do que isso. As pessoas podíamos ser nós. Se agora tivéssemos aqui uma situação horrível no nosso país, por acaso não temos por sorte. Já tivemos situações piores em que o interior do país vivia mal, as pessoas começavam a trabalhar de sol a sol, nem tinham dinheiro para ter calçado, ou seja, é um bocado nós temos esta capacidade
de ver além e ver que temos muita sorte, mas não é por isso que somos melhores do que os outros e que temos mais direitos. É perceber que isto é, pronto, que a outra pessoa é uma pessoa que tem uma vida, tem a mesma dignidade que nós. E Acho que é mesmo importante frisar essa parte, porque tu seres desprovido da tua casa, do teu sítio, do teu lar, é seres desprovido de tudo. Tu tens necessidade de fugir. Muitos deles, e é importante salientar isto, querem voltar. Nós criamos muito aquele conceito de não, mas eles querem voltar para casa, é ok? a casa deles. É a casa deles, nós também íamos querer voltar para a nossa casa. Nós vemos isso, não é uma comparação que faça muito sentido, mas os imigrantes querem sempre voltar. Eles vão, trabalham lá, ganham a vida deles, mas o objetivo deles é sempre voltar. Eles querem voltar porque é a casa deles. E é muito importante ser sensível a essas situações. Eles são pessoas muito humildes e que ficaram desprovidas de tudo, que, como ela disse, desceram, se formos pôr assim, escalões sociais para preservar a vida deles, não é? Portanto, acho que é mesmo importante aquilo que disseste agora, Inês. Obrigada. Obrigada. O nosso tempo já chegou ao fim, portanto eu queria agradecer muito a vossa partilha, às três. A sessão foi muito interessante. Gostava só de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa queira perguntar, para depois falarmos com o professor Pedro Morgado. Se calhar podemos Parece que não. falar um Eu bocadinho. já tenho uma dúvida, posso? Tens? Sim, claro. Sim, era para a Inês. Olá, sou o Pedro, tudo bem? Tudo bem? Estavas a falar do Marca Mundos e dos vossos projetos, da missão no Peru, Quénia e também Moçambique, não é? E falaste que vocês estão ligados a outros projetos, certo? Ou por cima? Como é que... Não. Ah, Basicamente, o que nós fazemos, nós temos um projeto que é um bocado fechado para a nossa faculdade e para os alunos de medicina, ok. e agora também que entrou pessoal de nutrição. O que nós temos é parcerias com Certo. associações de mais variada, em que nós vamos para lá fazer voluntariado, tipo, em Lisboa. Temos no Beato, temos várias associações em que fazemos voluntariado nacional. Tipo, fins de semana em que vamos lá e ajudamos. Por agora o projeto está assim, não quer dizer que não vai mudar eventualmente. Sim, claro. Mas sim, é isso. Não temos propriamente nenhum. Eu percebi que nas vossas missões também internacionais também se ligavam a outras associações, se calhar por cima. Assim, como assim? Associações dos outros países ou cá? Não percebi muito bem, estavas-me a dizer no... Ok. Então, Sim. basicamente o que nós temos é vários protocolos e depende, nós estamos sempre a tentar arranjar novos protocolos. Por exemplo, no ano anterior em que eu fui havia também uma missão na Turquia. Este ano, que não aconteceu, ia haver uma nova no Quénia. Nós estamos sempre em contacto com associações dos países em que nós escolhemos, que achamos que fazem sentido, sabemos por feedback já que são boas, que vamos para lá trabalhar e não fazer turismo. Portanto, temos estes protocolos com associações de lá e que vamos tentando arranjar. E, por exemplo, acho que agora nós temos arranjado esta nova que é a Kibera with Love, que quem quiser pode também ir para o Quénia com a Kibera with Love. Nós associámos com eles, mas eles têm protocolo para voluntários que queiram ir, falam com eles e vão. Independentemente. Por exemplo, onde eu fui para o Peru, que é o Algarve de Las Bienaventuranças, eles receberam N voluntários. E tu podes mandar e-mail, dizes quando é que queres ir e vais, juntas um grupo de pessoas e vais. Eu posso deixar aqui, porque são associações absolutamente incríveis, são lugares absolutamente incríveis. Mudou a minha vida, eu saí de lá e pensei, eu quero fazer missões, inscrevi-me no francês, estou agora numa escola de cinema documental, para depois um dia, se quiser fazer documental, não sei, maluqueiras minhas. Mas eu acho que, se quiserem, eu deixo aqui com vocês o nome dos sítios e vocês, pronto, ficam com... Obrigado. Muito obrigado. Olá, eu tinha também uma pergunta para fazer, tanto para a Marta como para a Inês. A Alberta não, porque já sei mais ou menos o que é que vai acontecer, não é? Como membro da Porta Nova, ou ainda não sei como vai acontecer, mas relativamente a este ano e a todos os problemas com o coronavírus e com as quarentenas e tudo mais, tem algum plano em termos de missões para este ano? Qual é que é a vossa perspectiva? O que é que acham que podem vir a fazer?
claro que isto foi um choque para todos nós. Nós, ainda por cima, este tinha sido um ano com novas ideias, com novas ideias de rastreios, de missões, de coisas para fazer. Um ano que prometia muito. Eu sou suspeita porque é o ano em que eu estava a ser vice-presidente, mas pronto. Eu lembro na altura, em março e abril, estava a organizar o leilão solidário, porque nós temos um leilão solidário em que arranjamos obras de arte e que nos doam e nós fazemos e reverte para nós, no fundo fazemos em associação com outra associação que é do combate ao cancro da mama, e nessa altura eu tinha acabado de recolher os vinhos para o leilão e pensar, e agora, o que é que eu faço com isso? De repente o leilão ia ser daqui a 2 semanas e eu pensava, o que é isto? Esta pandemia... Pronto, mas nós, por acaso, ainda conseguimos fazer muita coisa. Fizemos questionários abertos para informar a população relativamente à Covid em si, fizemos muitas palestras online, arranjámos 3 missões nacionais que fizemos durante o verão, uma com a Vitae, que é... Eu já nem me lembro, porque foram tantas coisas. Fizemos na Síria, que é um campo de férias, Síria com CEE, não é Síria o país, que é um campo de férias em Lisboa. Tivemos uma missão lá em que basicamente os voluntários ajudavam no dia a dia e acompanhavam, faziam a higiene, a alimentação. Tivemos com a Vitae, que é uma associação também em Lisboa de sem-abrigo, em que tivemos 2 missões da Vitae. Basicamente eles acompanhavam as pessoas em tudo aquilo que precisassem também, davam palestras informativas. Tivemos com a Ampar Ret também em Setúbal, basicamente também a ajudar no dia a dia, durante 1 semana, 2 semanas, naquilo que precisassem. Nós fizemos muita coisa e é mais neste registro que nós também queremos atuar agora, porque é uma incerteza aquilo que podemos fazer ou não no verão, mas a verdade é que ainda conseguimos fazer muita coisa. Apesar de não ter sido presencial e não ter sido, lá está, internacional, mas lá, o voluntariado é mais do que isso. O voluntariado, independentemente do sítio onde é, e o nosso projeto é isto, é formar melhores médicos, e agora isto era o que era preciso e nós temos que mudar a nossa estratégia. E demos também palestras em associação com a HELP, que é uma ONG, a miúdos em situações difíceis, sobre higiene oral, sobre tudo e mais alguma coisa. Portanto, nós, por acaso, conseguimos dar mais ou menos a volta. E é mais ou menos este registro, as angariações de fundos. Nós não vamos fazer rastreios porque não podemos, isto em Lisboa está um caos, não se podem juntar 4 pessoas. Pronto, mas vamos tentar seguir pelo mesmo registro e deve ser mais a apostar pelo nacional. Porque neste momento há muita gente a precisar de ajuda cá. É egoísta, não sei se é egoísta, mas é estranho estarmos a pensar fora quando neste momento estamos a precisar de muita ajuda. E nós temos que pensar nisso e estamos, pronto. Eu este ano já não faço parte do projeto, mas estou em contato com elas sempre e é mais ou menos isso que elas vão querer fazer, que é continuar com o mesmo registro e com missões nacionais e procurar onde é que é preciso ajuda que nós vamos lá. É basicamente isso. Ok, obrigado. Marta, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Então, relativamente ao projeto de sementes, obviamente foi muito difícil na altura, em março, prever aquilo que era possível e que não era possível acontecer, e inicialmente o nosso projeto ficou suspenso e só mais tarde em reunião e em decisão dos coordenadores, decisão muito difícil, mas que depois se tornou óbvia, não é? Tivemos de cancelar as missões e, portanto, mesmo grande parte da nossa angariação de fundos ficou sem efeito, porque, por exemplo, nós temos uma caminhada no dia 25 de Abril, que já é tradição e que trabalhamos o ano todo para conseguir, e pronto, já apanhou o nosso confinamento e, portanto, o projeto foi ficando suspenso aos bocadinhos e fomos percebendo que, de facto, neste ano não seria possível. Agora, num próximo ano, nós estamos já a reformular o nosso projeto, ou seja, não queremos que deixe de acontecer. Temos, obviamente, de o adaptar às condições que vivemos. Ainda não sabemos a 100% em que moldes,
mas estamos a fazê-lo, estamos em reuniões para definir tudo isso e, no fundo, nós não queremos é perder a essência daquilo que é o projeto e é um local onde os voluntários podem fazer voluntariado não só internacional, mas também cá, e portanto pensamos também um bocadinho nesse sentido e perceber também junto das instituições o que é possível e o que é que não é possível, para conseguirmos andar com as coisas, mas nunca deixar de acontecer. Este ano ele vai acontecer na mesma, lá está, não conseguimos ainda dizer em que moldes, mas por outro lado, e no seguimento do que a Inês dizia, nós sentimos na mesma que conseguimos ajudar, porque entretanto com todo o avançar desta situação, nós recebemos um pedido de ajuda do Bispo de D. Pedro, que é o Bispo de Bafatá, lá na Guiné-Bissau, onde eu estive, curiosamente, este ano, e nós em contexto, portanto, nós fomos para lá através da igreja, é sempre esse o nosso contacto mais certo, e portanto passamos a ser quase os netos, não é, deles, e foi muito especial porque fomos os primeiros jovens universitários a ir para lá, e então era tudo novo e fomos abrir caminho no fundo para outros, e depois ter o reconhecimento deles nos pedirem ajuda enquanto projeto, porque passaram por muitas dificuldades, mesmo no hospital, e vocês Porta Nova estiveram lá, sabem as dificuldades que eles passam, e portanto eles pediram-nos ajuda monetária e nós tivemos uma agregação de fundos ao longo de alguns meses, e portanto também sentimos que conseguimos ajudar um bocadinho nesse sentido e que não foi, ou seja, conseguimos ajudar de qualquer forma, apesar de não ter sido aquilo que esperávamos, porque apesar de tudo, mesmo que não queiramos, nós criamos uma expectativa, não é? E para os voluntários, principalmente, que estavam a fazer este caminho e que não conseguiram concluir, mas a nossa ideia é sempre que não percam este sentido de missão e que não deixem de fazer as coisas e que não percam o ânimo. E agora, pronto, vamos ver como é que vai correr este ano. Ok, obrigado às duas. Muito obrigada. Vamos então fazer um intervalo e fazemos a próxima sessão às 11h35.